Seja muito bem-vindo, você, meu amigo, minha amiga, que vai prestar o concurso para Guarda Civil Municipal de Manaus. Aqui eu estou na Vale Concurso aqui com Direito Constitucional e hoje a gente veio aqui gravar o Vale Tudo. Todas as apostas desse professor que pode cair na sua prova. Então, muito cuidado com o que eu vou falar aqui. Tem muita coisa que eu vou falar aqui que pode estar na sua prova. Lembrando que quando eu falar de ordem social, eu estou achando que vai cair uma questão aqui. E eu quero a sua total atenção até o finalzinho dessa aula. Não é só para te reter aqui não, tá? É porque eu realmente acho que a banca vai cobrar uma questão de ordem social. E eu quero que você fique até o final. Mesmo que passar, que a gente tem 1 hora para discutir aqui. Mesmo que passar, não tem problema. Eu vou falar dessa questão que eu acho que pode cair de ordem social. Porque essa banca gosta bastante disso. Vou fazer um apanhado geral aqui no edital, falando os pontos aqui. Eu já te peço de antemão que se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações, isso ajuda bastante você e ajuda também a Vale aqui a continuar disponibilizando aulas de forma gratuita dessa forma. Outra coisa para você não esquecer, comente aqui embaixo, mande essa aula para algum amigo ou amiga sua que vai fazer a Guarda Civil Municipal de Manaus. Lembrando que essa nossa aposta aqui é a aposta do que o professor, com a sua experiência, vai fazer de todas as matérias, acha que pode cair na sua prova, tem grande chance, tem mais chance de cair na sua prova. O edital em constitucional não é baixo, é muita coisa, não é um edital enxuto, é um edital bem extenso, então preste atenção nessa aula. 1 hora é muito pouco, mas eu vou conseguir passar bastante conteúdo, lembrando que quando eu falar de ordem social, eu vou falar de uma questão que eu acho que tem grande chance de cair, beleza? Eu espero que vocês sejam com a sua Constituição na mão. Se não tiver, o ideal é que seja, que você vai anotando. Se não tiver, vai anotando no papel as dicas. Depois você dá uma lida na Constituição, que isso ajuda bastante. A gente já está nessa reta final para a Guarda Civil Municipal de Manaus. Você não pode ficar de fora dentro das vagas e você vai ter muito mais chance. Lembrando que para Manaus temos o curso aqui ainda, se você ainda se interessar, tem questões, tem apostila, tudo que você necessitar de apoio, aqui na Vale tem. Clica aqui embaixo que você vai ser direcionado. Qualquer dúvida que você tiver desse ou de outro assunto, pode me chamar no meu Instagram, pode me adicionar lá, @magnacis44, beleza? Então, para você, na tela, a primeira coisa que a gente vai falar. No seu edital, lá está escrito o seguinte, que pode cair do artigo 1º ao 4º. Lembrando que de artigo 1º ao 4º, quem é aluno da Vale aqui, está proibido de errar. Então, de artigo 1º ao 4º, o que você tem que saber? Tudo. Só que a banca gosta de confundir o candidato, o que é um fundamento, o que é um princípio fundamental. E aqui nesse Vale Tudo, eu vou colocar para você a primeira coisa para saber. Ó. Então, isso aqui é o que pode cair na sua prova. Lembrando que ainda tem o Poder Executivo, chefia de Estado, chefia de governo. A gente vai falar disso aqui também, que não está aqui porque não é um artigo. Chefia de Estado, chefia de governo não é um artigo, mas pode cair na sua prova também. Então, desse primeiro assunto aqui, que é de artigo 1º ao 4º, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber tudo. Só que eu vou chamar a sua atenção aqui para uma coisa que a prova faz. Deixa eu só fechar isso aqui assim, que vai ficar mais fácil a gente ter espaço aqui, ó. Ordem social, da ordem social, o nome correto, né? Ordem social a gente vai fechar aqui, ó, para ter esse espaço aqui. Vou tentar escrever com a letra maior, que muita gente assiste no celular. Beleza. Do artigo 1º ao 4º, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber tudo, mas relembrando, eu parto do princípio que você já estudou. Então, relembrando, vou escrever de caneta escura, que vai ficar mais fácil de você ver. Quando eu falo de princípios fundamentais, não confunda isso aqui. Isso aqui, ó, já vale seu joinha nesse vídeo. Princípios fundamentais. Os princípios fundamentais estão elencados do artigo 1º ao artigo 4º. Preste atenção no que eu vou te falar. Ao artigo 4º. Preste muita atenção agora, que isso aqui, ó, é o divisor de águas para você errar ou acertar a questão do artigo 1º ao 4º. Então, do artigo 1º ao 4º, eu tenho os princípios fundamentais. Só que os princípios fundamentais são divididos em 4, o número de artigos que está aqui. Eu tenho o artigo 1º, eu tenho o artigo 2º, eu tenho o artigo 3º e eu tenho o artigo 4º. Então, quando a banca te pedir um princípio fundamental, a resposta pode estar entre qualquer um desses. Só que a banca gosta muito de te confundir nisso aqui, eu não quero que você confunda. No artigo 1º eu tenho os fundamentos. Fundamentos. No artigo 2º eu tenho a divisão de poderes, ou tripartição de poderes, são o poder legislativo, executivo e judiciário. Divisão de poderes. No artigo 3º, eu tenho os objetivos da República Federativa do Brasil. República Federativa do Brasil. E no artigo 4º, eu tenho
os princípios que regem as relações internacionais. Vai entender agora o que eu estou querendo te dizer aqui. Se você está nessa altura do campeonato e não entendeu isso aqui, cuidado, porque esse edital da Guarda Civil Municipal de Internacionais de Manaus pode te confundir numa coisa que é muito simples. Então, o que você tem que saber? Se a banca te pedir um fundamento, a resposta tem que estar só no artigo 1º. O que a banca costuma fazer? Ela te pede, são fundamentos, e te dá um objetivo. E você confunde tudo, porque você acha que fundamento é a mesma coisa que princípio fundamental. Quando a banca fala princípio fundamental, ela está falando de todos os artigos, porque na Constituição está essa divisão. Quando ela fala fundamentos, a resposta tem que estar só no artigo 1º. Então, mesmo que a coisa esteja do jeito que está na Constituição, a resposta pode não ser verdadeira, porque não é o que está te pedindo. Se estiver te pedindo fundamento, a resposta tem que estar só no artigo 1º. Se estiver te pedindo fundamento, tem que estar só aqui. Aqui é um objetivo. Se estiver te pedindo objetivo, é só o artigo 3º. Se estiver te pedindo o princípio que rege a relação internacional, é só o artigo 4º. Se estiver te pedindo um princípio fundamental, aí sim a resposta pode estar em qualquer um desses. Então, muito cuidado com isso. Então, se for fundamentos, o que eu vou escrever? Fundamento, deixa eu só ver até onde pega aqui pra gente não escrever muito para fora. Aqui, ó. Marcar aqui, só pra gente não escrever muito para fora ali, para você ficar fora do seu campo de visão. Então, quando te pedir um fundamento, a resposta tem que estar no mnemônico bem conhecido, que é o só, se, de, vá, plu. Cuidado com isso aqui. E o parágrafo único. Quando te pedir um fundamento, a resposta tem que estar aqui. Como é um vale tudo, eu não vou entrar muito nos pormenores, senão não dá tempo da gente chegar até o final. Só se de vá plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa, pluralismo político. Cuidado, a banca costuma saber que você só grava o mnemônico. Então, o que você faz? O que a banca costuma fazer? Mudar para pluralismo partidário. No Brasil, existe pluralismo partidário? Sim. Só que o pluralismo partidário não é um fundamento. Fundamento é pluralismo político, é diferença de ideias, ideias plurais. Então, quando eu falo pluralismo político, eu estou abrindo leque. Então, cuidado, se a banca colocar pluralismo partidário, apesar de ser uma realidade no Brasil, uma necessidade no Brasil, está lá no artigo 17. Pluralismo partidário está lá no artigo 17, dentro de partidos políticos, que também cai na sua prova. Agora, a banca não pode falar que pluralismo partidário é um fundamento. Fundamento é pluralismo político. Por isso que muita gente grava o plu aqui, esquece que o pluralismo é político, não partidário, quando se fala de fundamentos. O parágrafo único fala que todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos diretamente ou indiretamente ou diretamente nos termos dessa Constituição, dizendo que somos uma democracia. Está escrito aqui para você, ó, todo poder emana do povo, que o exerce por meio dos seus representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Lembrando que essas exceções da democracia indireta são o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Qual que é a regra? A regra é que você escolhe um representante e esse representante vai te representar. Você vota diretamente, o voto é direto, secreto, direto, universal, mas esse representante te representa de forma indireta. Só que tem 3 situações na Constituição em que você vai decidir de forma direta. Você, cidadão comum, você que não é detentor de mandato eletivo. São plebiscito, referendo e iniciativa popular. Está lá no início do artigo 14, que também cai para você. Então, a referência do parágrafo único, que trata dos fundamentos, já trata diretamente do lado do artigo 14. Então, quando eu falo, quando na Constituição está aqui, ó, exerce por meio dos seus representantes, ou seja, uma democracia indireta ou uma democracia direta nos termos dessa Constituição. Quais são as possibilidades dessa democracia direta? Plebiscito, referendo e iniciativa popular. Estou mais rápido aqui, que a gente está num vale tudo, né? A gente tem que gravar aqui o máximo de conteúdo em 1 hora, por mais que a gente não consiga aprofundar em muita coisa, a gente está aqui só fazendo uma revisão. Quando eu falo dos poderes, eu falo dos poderes independentes e harmônicos entre si. Eu já vi banco colocar dependentes, cuidado com isso. Os 3 poderes são independentes e harmônicos entre si. Legislativo, executivo e judiciário. Não pode errar isso aqui. Não existe mais o poder moderador que tinha lá na época do imperador. Não existe mais o poder moderador. São somente 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Via de regra, faz-se as leis, executa-se as leis, administra-se, né, e julga-se as leis. Os 3 poderes que vêm aí
da ideia da tripartição de poderes, de Montesquieu. Agora eu falo de objetivos. O que são os objetivos? É onde a República Federativa do Brasil quer chegar. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Cuidado com isso aqui, porque aqui, quando eu falo de objetivos, muita gente grava como se fosse somente verbos. Só que a banca pode substantivar esse verbo. Então, se a banca colocar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, mesmo assim, continua sendo um objetivo. Apesar de ser letra de lei, quando eu mudo de construir para a construção, continua sendo um objetivo. Se eu falar a garantia do desenvolvimento nacional, continua sendo um objetivo, mesmo que não venha através de verbos. Se eu colocar erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais, continua sendo um objetivo, mesmo que esteja substantivado. Promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, sexo, de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Se a banca colocar a promoção, é a mesma coisa de promover. Agora, cuidado, porque você pode falar, então, professor, quando eu falo de objetivo, eu tenho um verbo. Só que a banca pode trazer também um substantivo para substituir esse verbo sem mudar o sentido. Sim, mas cuidado que eu estou falando de objetivo. Então, se eu te perguntar um fundamento, mesmo que o verbo esteja substantivado, a resposta é errada. Não porque substantivou o verbo, porque não mudou o sentido. A resposta é porque não está te pedindo um fundamento. Então, olha que eu vou te falar aqui, ó, só isso aqui já vale seu joia. Para você aqui, ó. Deixa eu colocar na tela para você aqui, ó. Fundamento é só o artigo 1º. Princípio fundamental é tudo. Então, se estiver te pedindo um objetivo, a resposta tem que estar lá nos verbos ou nos substantivos que substituam esse verbo. Então, se te pedir um objetivo, a resposta tem que estar no artigo 3º. Cuidado, que se te pedir um fundamento e substantivar um objetivo, não torna ele um fundamento. Ele continua sendo um objetivo. Então, muito cuidado com isso. Isso parece ser fácil, mas muita gente boa erra por falta de experiência, talvez, nesse tipo de questão. Então, se a banca colocar construir ou a construção, tá certo, mas desde que te pergunte o objetivo. Se estiver te perguntando fundamento, mesmo que esteja construir ou construção, tá errado. Se a banca colocar garantia e te pedir um objetivo, tá correto, porque a garantia é a mesma coisa de garantir. Mas se estiver te pedindo um fundamento, garantir ou garantia, ambos estão incorretos. Se te perguntar um objetivo, pode ser erradicar ou erradicação. Um que não pode ser é quando te pergunta um fundamento, que é lá do artigo 1º. Se colocar promoção e estiver te pedindo um objetivo, está correto. O que não pode é te pedir um fundamento e colocar promoção, aí está errado. No mesmo caso, entra reduzir ou redução. Se colocar reduzir ou redução, continua sendo objetivo. Então, muito cuidado com isso, sabe por quê? Porque às vezes o candidato fala assim, o professor falou que pode colocar tanto promover quanto promoção, que continua sendo certo. É certo desde que a pergunta seja um objetivo, ou seja, um princípio, que é tudo. Se estiver te pedindo um fundamento, mesmo que tenha promover, do jeito que está aqui, eu tenho a promoção, está errado. Não porque está errado, porque não pode mudar. Está errado porque não é aquilo que te pediu. Entendido isso aqui? Cuidado. Se você ficou na dúvida que isso aqui, eu tenho uma aula específica só disso aqui no canal. Então, volte nessa aula, porque o artigo 1º ao 4º pode ter grande chance de ter uma questão na sua prova. É uma aula mais, é um vale tudo, então é mais rápido, mas eu preciso que você esteja antenado comigo aqui. É uma aula mais dinâmica, mais rápida, mas eu preciso acelerar aqui para a gente pular. Passar para o próximo assunto, que são os princípios que regem as relações internacionais. São esses aqui, ó. República Federativa do Brasil rege-se nas relações internacionais pelos seguintes princípios. São princípios fundamentais, mas esses são específicos, somente em relações internacionais. Independência nacional. Outra coisa, cuidado. Aqui, ó, eu tenho visto bastante a banca mudar aqui, ó, de desenvolvimento nacional para desenvolvimento regional. E aqui, ó, as desigualdades regionais, colocar desigualdades nacionais. Não confunda garantir o desenvolvimento com reduzir as desigualdades. Quando eu falo de objetivo, a garantia do desenvolvimento ela é nacional, vai desenvolver todos os estados. Quando eu falo de reduzir as desigualdades, aí as desigualdades regionais. Eu vi muita banca mudando de nacional para regional e mudando aqui de regional para nacionais. Cuidado com isso, não quero que você erre isso na sua prova. Cuidado, marca aí um X, marca aí uma caveira, um gato, para falar que é o pulo do gato, porque isso aqui tem grande chance de vir trocado na sua prova. O professor está te avisando, não cai nessa pegadinha. Só isso aqui já vale, isso vale tudo. Tem grande chance da prova querer mudar isso aqui. Outra coisa,
independência nacional. Tem banca que muda para dependência nacional. Se você olhar o princípio da soberania, aqui ó, o fundamento, que é um princípio, ele está diretamente ligado ao princípio da independência nacional. Ou seja, o Brasil é um país soberano, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos. A banca costuma mudar aqui para determinação dos povos. Se ela mudar para determinação, você marca como incorreta. Princípio da não intervenção. O princípio da não intervenção quer dizer que o Brasil não vai intervir em outro estado, porque o outro estado que é outro país, tá? Ele se autodetermina, ou seja, relação internacional, o Brasil não interfere. O povo de lá que se autodetermine, que faça suas próprias regras, que escolha seus próprios governantes. Por isso que muita gente fala que o Brasil deveria invadir Venezuela, porque lá é uma ditadura. O Brasil se rege por esse princípio da autodeterminação dos povos e da não intervenção. Igualdade entre os estados. Estados aqui, ó, corretamente escrito com letra maiúscula. Quer dizer que o Brasil tem que tratar todos os países de forma igual, independente que seja Guatemala ou os Estados Unidos, independente que seja aí El Salvador ou a China, não importa. Todos os estados devem ser tratados de forma igual. Estados aqui, ó, leia-se países, tá? Porque está com letra maiúscula, como o certo é, né? Defesa da paz, solução pacífica dos conflitos. Eu já vi banco colocar solução bélica dos conflitos, mas é pacífico, o Brasil se rege por esse princípio. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. O Brasil se rege pela concessão do asilo político nas suas relações internacionais. Cuidado também, o parágrafo único diz o seguinte: a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política social e cultural dos povos da América Latina. Tem banca mudando isso aqui para a América do Sul. Era comum cair essa questão como correta. Do jeito que estava aqui, muita gente confundia, errava. Eu já errei isso aqui numa prova uma vez, porque eu achei que isso era uma pegadinha, eu nem lembrava disso aqui. Foi uma época que eu ainda não estudava direito constitucional como eu estudo hoje. E eu errei, só que estava correto. Hoje tem muita banca mudando de América Latina para América do Sul, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Banca mudou aqui, ó, de América Latina para América do Sul. Não caia, guerra avisada não mata soldado. Estou te avisando que a banca pode mudar isso aqui. Não quero que você confunda. Então, de artigo 1º ao 4º, você tinha que saber isso aqui. Tá na dúvida, ficou na dúvida, não conseguiu pegar aqui, assista, tem aula aqui só disso. Tem aula aqui específica disso. Dá mais uma lida, entenda isso aqui, vá preparado para a sua prova. Artigo 5º, o que você tem que saber? Se eu tenho um artigo aqui, de todos que eu estou te falando, que eu tenho convicção de que tem grande chance de estar na sua prova, não vou falar 100%, porque eu seria leviano, né? Porque eu não sou eu que elaboro a prova. Mas 99,999 dízima periódica e 999,9999 de chance de estar na sua prova. Então, ó, chance de estar na sua prova, artigo 5º. Chance de estar na sua prova, 99,99999 aqui, ó, e dízima periódica por cento. Ou seja, quase, eu não vou falar 100%, né, porque eu não sou bobo. 99,9% de chance de estar na sua prova, artigo 5º. Dificilmente alguém vai conseguir elaborar uma prova de direito constitucional e não cobrar nada de artigo 5º. Porque o artigo 5º aqui, ó, é tão importante que tem um programa na TV Justiça que chama artigo 5º. De tão importante que é esse artigo. É um artigo novo, porque a Constituição é de 1988 e que vem sofrendo aí modificações para melhor, não pode diminuir direitos, pode aumentar. O artigo 5º só está aumentando, tem aí um aumento nele de pouco tempo agora, se você não sabe. Está aqui no finalzinho, vou até colocar para você de cara aqui. Tem duas coisas que eu quero trazer para você, essa atualização do artigo 5º lá no finalzinho e também a atualização do artigo 6º, que trata dos direitos sociais, que também pode estar na sua prova, do artigo 5º. O que eu trouxe para você aqui de atualização? Ah, tem atualização? Tem. Chegou aqui agora, quer ver? Ó. Esse aqui, ó, atualização de 2022, muita gente não sabe, está estudando com material desatualizado. É assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. O último inciso era esse aqui, agora temos o inciso 79, né? Eram 78 incisos, hoje são 79. Então cuidado, tem grande chance de cair isso aqui na sua prova também, porque muita gente não sabe que você está na Constituição, no artigo 5º. Trata da proteção dos meios digitais. Ó. É assegurado nos termos da lei proteção dos dados pessoais, inclusive por meios digitais. É uma prerrogativa aí do artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais previstos aí na Constituição. Então, de artigo 5º, já trouxe para você aqui atualização.
Então, não deixe de colocar isso no seu material. Se não está aí, você copia e cola aí, vou te dar um tempo, beleza? E de artigo 5º, o que eu tenho que saber? Tem que saber tudo. Tudo de artigo 5º. Coisas de artigo 5º que você não pode esquecer. Coisas de artigo 5º que você não pode esquecer. Inviolabilidade de domicílio. Então, vamos cá. Vem cá comigo. Artigo 5º. O que eu tenho que saber? Tudo. Coisas que eu não posso esquecer. Inciso 11. Inviolabilidade de domicílio. Inciso 12 também. Vou colocar na tela aqui para você acompanhar comigo. Ó, esses dois aqui, ó. 11 e 12. Sigilo das comunicações telefônicas. Casa é asilo inviolável. Não pode esquecer. Ó, casa. Inviolabilidade de domicílio. Quatro situações em que o domicílio de uma pessoa vai ser violado. Então a Constituição diz, não existe direito absoluto. Todo direito pode ser relativizado. Qual o direito maior de uma pessoa? Direito à vida, ele não pode ser relativizado? Em caso de guerra declarada, não pode ter pena de morte? Se uma pessoa estiver cometendo um crime ali, você, como agente de segurança pública, que vai ser um guarda civil municipal, não pode agir em legítima defesa sua de terceiro, não pode tirar a vida de uma pessoa, então não existe direito absoluto. O que existe são garantias absolutas. Garantia, por exemplo, que o Estado não vai te torturar, ela é absoluta, não tem exceção. Ninguém pode ser torturado no Brasil, não tem exceção. Não tem exceção, é uma garantia. Então, a garantia de não tortura. Se é uma garantia de não tortura, quer dizer que o Estado não vai te torturar para ganhar informações, para conseguir informações, ou não vai te torturar como forma de castigo. Então, a tortura é uma garantia. Direito não é absoluto. A garantia pode ser absoluta. Entendido isso aqui? Cuidado, então, com o direito à inviolabilidade de domicílio. Ele não é um direito absoluto. Tão não é absoluto que a Constituição trouxe 4 situações em que o direito de ter o seu domicílio preservado pode ser suprimido em 4 situações. Dessas 4 situações, eu tenho 3 mais uma. O que eu quero chamar a sua atenção para essa mais uma. 3 situações. Flagrante delito. Flagrante aqui com L, tá? Flagrante. Flagrante delito. Ou seja, tem alguém que cometeu o crime, está cometendo, acabou de cometer o crime, está lá em flagrante, o domicílio pode ser violado. Caso de desastre. Ou seja, aconteceu um desastre, não dá para esperar. O caso também de prestar socorro. Prestar socorro. E o 4º caso, onde um domicílio pode ser violado, é o caso da determinação judicial. Determinação, vulgo mandado, tá? Não é mandato. Mandado judicial. Determinação judicial. Para você lembrar, nunca mais esquecer. Por que eu coloquei esse separado? Porque nesse caso, a determinação judicial só pode ser durante o dia. Nesses primeiros 3 aqui, ó, pode ser qualquer hora. Qualquer hora. Tanto do dia quanto da noite. 24 horas por dia. Então, qual a diferença dessas 3 situações em que o domicílio pode ser violado para esse? Esse é determinação judicial. Esse já tem um processo em andamento. Esse é um policial ali, via de regra, que vai cumprir. Esse pode esperar. Esse não pode esperar, porque tem o caráter de urgência. Porque a banca costuma fazer o seguinte, costuma colocar que desses 3, um deles é durante o dia, e que esse pode ser qualquer hora. Se você conseguir lembrar disso, você não esquece. Flagrante delito, desastre e prestar socorro, pode ser qualquer hora, porque não dá para esperar. Tem um crime acontecendo, ou acabou de acontecer, tem um desastre ali, como é que você vai esperar durante o dia? Prestar socorro também não tem como esperar. Aqui tem como esperar, determinação judicial. Ah, mas a pessoa está lá dentro, ela sabe que eu vou cumprir, então você cerca a casa para a pessoa não conseguir sair. Mas não pode entrar na casa por determinação judicial a qualquer hora do dia ou da noite, porque somente durante o dia. Onde está escrito isso aqui? Na própria Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 11. O que está dizendo no artigo 5º, inciso 11? Ó, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela poderá penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro, ou aí eu tenho aqui, durante o dia. Se nos outros não tem durante o dia, então eu parto do princípio que os outros podem ser qualquer hora do dia ou da noite. Durante o dia, por determinação judicial. Costuma a banca também mudar para determinação policial. O que determina se uma casa vai ser ou não violada a sua intimidade é
sem os casos ali de urgência, que é o flagrante, desastre e prestar socorro, é a determinação judicial, é o juiz. A gente chama de cláusula de reserva jurisdicional. Só o juiz pode determinar. Da mesma forma que a intimidade da correspondência das comunicações telegráficas de dados de comunicações telefônicas, previstas aí no artigo 5º, inciso 12, também só podem ser afastadas por determinação judicial, por ordem judicial. Então, quem pode determinar a quebra do sigilo, tanto da correspondência quanto das comunicações de telefone, de dados, é só uma ordem judicial. E em último caso, ou seja, o Estado tem que tentar de todas as formas para conseguir essa prova. Não conseguindo a prova pelos meios convencionais, aí por ordem judicial pode ser feita uma interceptação, uma quebra desse sigilo. Lembrando que é somente para investigação criminal ou instrução processual penal. Não pode-se quebrar o sigilo de uma pessoa, a intimidade ali da sua correspondência, das comunicações telegráficas, se não for nesses dois casos, para investigação criminal ou instrução processual penal. Muito cuidado com isso, grande chance de cair na sua prova. Cuidado com o direito de reunião também, direito de reunião previsto no artigo 5º, inciso 16. Direito de reunião, artigo 5º, inciso 16. O que ele diz pra gente? Que o direito de reunião sem armas em locais abertos ao público não depende de autorização, necessitando apenas o aviso prévio. Então, artigo 5º, inciso 16, direito de reunião. O direito de reunião sem armas, eu já vi banca mudar para com armas, sem armas, tá? O povo está desarmado. Não necessita de autorização. Autorização e aviso são duas coisas distintas. Autorização. Mas precisa de aviso prévio. Precisa de aviso prévio, ou seja, precisa de avisar as autoridades com antecedência. Avisar não é a mesma coisa de autorizar. Autorizar é o Estado ali, o município ou a União que for dona daquele espaço público, for administradora daquele espaço público, ela vai dizer sim ou não na autorização. Mas como não precisa de autorização, ela só vai avisar. Vai ser feita a reunião do pessoal do partido tal na Praça X. A praça pertence ao Estado X. Então vai lá no Estado e fala, estou fazendo uma reunião ali. Por o Estado saber se não existe uma outra reunião convocada para o mesmo local, se não vai ali precisar de um policiamento, precisa de avisar, não precisa de autorização, é o que está dizendo a nossa querida Constituição de 1988. O que está dizendo aqui? Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada pelo mesmo local, sendo apenas exigido aviso prévio. Então, exigido aviso prévio, não exige de autorização, independe de autorização. Não precisa de autorização, mas precisa de aviso prévio. Entendido? Associação. Banca também gosta de associação. Não pode ter associação para fins ilícitos. Só pode ter para fins lícitos. E também não pode ter associação de caráter paramilitar. Associação de caráter paramilitar ela é proibida. Cuidado com isso aqui. Cuidado também com a criação de associação. Criação de associação na forma da lei de cooperativas não precisa de autorização. O Estado, além de não precisar autorizar, também não pode interferir. Então, quanto ao funcionamento, não pode interferir no funcionamento de uma associação e uma cooperativa. O Estado não precisa autorizar para a criação e também o Estado não pode interferir. Outra coisa de associação que cai bastante, eu já falei para ser criada não pode ter fins ilícitos, não pode ser de caráter paramilitar, não precisa de autorização do Estado, o Estado não pode interferir, o Estado aí que eu digo é o poder público, né? É o Estado com letra maiúscula. Associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter as suas atividades suspensas, ou seja, pode como acabar com a associação ou como suspender as suas atividades. Também eu preciso de decisão judicial, a gente chama de cláusula de reserva jurisdicional. Somente uma decisão judicial pode acabar ou suspender as atividades de associação. Lembrando que para dissolver, ou seja, no primeiro caso, que é o de dissolver, eu preciso que ocorra o trânsito julgado, ou seja, preciso que não cabe mais recurso. Para suspender as atividades,
somente uma decisão judicial de primeira instância pode acontecer. Agora, para acabar com a associação, eu preciso que ocorra o trânsito julgado. O que é o trânsito julgado? É quando uma ação não cabe mais recurso. Chegou na última instância. Ela aconteceu o trânsito julgado, ocorreu o trânsito julgado porque não se recorreu, perdeu-se o prazo, ou não quis recorrer, ou ela chegou na última instância e não tem como recorrer mais. Chegou ali, findou o prazo, a gente chama de trânsito julgado. Então, a associação só pode ser dissolvida por ordem judicial quando essa transitou em julgado. Uma associação pode ter essas atividades suspensas por ordem judicial, não necessariamente trânsito julgado. Entendido isso aqui? Cuidado, cai muito na prova também. Ainda falando de associação, ninguém poderá ser compelido a associar ou permanecer associado. Então, muito cuidado na hora da sua prova, que fala aqui, ó, que algumas bancas colocam que, dependendo da profissão, a pessoa é obrigada a manter associado. Os profissionais de saúde são obrigados a manter associado. A banca tenta te confundir a associação com conselhos regionais, porque os médicos, os enfermeiros, os dentistas têm que ser, para exercer a profissão, tem que ser inscrito nos conselhos regionais de medicina, de odontologia e de enfermagem. Então, para não confundir conselho com associação, eu estou te dando essa dica aqui e você não vai confundir, porque a banca costuma tentar colocar aí, ó, salvo nos casos profissionais de saúde, salvo nos casos do médico. Não existe exceção a essa garantia. O Estado te garante que ninguém vai te obrigar a associar-se. A associação é um direito. Como é um direito, ela não pode ser obrigação. Ainda falando de associação, para a gente findar esse assunto de associação e pular para um outro assunto, as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Cuidado com isso aqui também, tá? Porque a banca costuma colocar o seguinte, que não precisa de autorização expressa. E para que uma entidade associativa possa representar seus filiados, ela precisa de estar autorizada expressamente, ou seja, tem que estar escrito ali. A pessoa tem que ter assinado, tem que ser expresso. Não pode ser tácito, não pode ser de boca, não pode ser presumido, tem que ser expressamente autorizado. Depois que os associados autorizaram, aí sim a associação pode representar os filiados, tanto judicial quanto extrajudicial. Então, vem comigo aqui. Cuidado. Quando autorizada, a associação pode representar os filiados tanto na esfera judicial quanto extrajudicial, mas tem que ser autorizado expressamente. Costuma a banca colocar 3 situações aqui. A primeira, ela fala que não precisa de autorização dos associados expressos. E precisa. Cuidado. Quando ela fala que precisa de autorização, aí vem a segunda pegadinha, que fala que é só judicial ou só extrajudicial. Então, cuidado. Quando expressamente autorizados, as associações podem representar seus filiados ou seus associados, tanto na esfera judicial quanto na esfera extrajudicial, em ambos os casos, desde que seja autorizado. Beleza? Ainda falando de artigo 5º, para a gente mudar de assunto aqui, porque esse artigo 5º tem grande chance de cair na sua prova, sobre a desapropriação. A desapropriação é das exceções, é o direito de propriedade. O Estado diz que você vai ter direito à propriedade, mas ele coloca algumas situações em que esse direito pode ser suprimido, pode ser mitigado. Ou seja, você tem o direito à propriedade, mas a sua propriedade tem que atender a função social. Se a sua propriedade não atender a função social, pode acontecer de você perder essa propriedade em algumas situações. Se o interesse público, se o interesse da coletividade for maior do que o interesse pessoal, essa propriedade também pode ser desapropriada. Tirando a situação lá da ordem social, na ordem social diz que a pessoa que usa a sua terra para plantar plantas psicotrópicas, ela pode ter a sua propriedade perdida sem direito à indenização. Está lá no artigo, se eu não me engano, 224, fala que a pessoa pode perder a sua terra se ela estiver usando aquela terra para plantar plantas psicotrópicas. Só que, nesse caso, ele não tem direito à indenização. Ele não teria direito à indenização. Fora esse caso que a pessoa está usando a sua propriedade para plantar plantas psicotrópicas, aí os maiores exemplos vêm da cannabis sativa, onde a pessoa está plantando cannabis sativa no seu terreno. Fora esses casos, todos os outros casos conhecidos na Constituição, a pessoa vai ter que ser indenizada. Então a pessoa vai ser desapropriada, mas ela vai ser indenizada. Lembrando que essa indenização tem que ser justa, prévia, em dinheiro, para a pessoa poder comprar ali outro imóvel, que seja um carro. Essa desapropriação necessariamente não tem que ser de um bem imóvel. Pode ocorrer a desapropriação de bens móveis também.
desde que preencha um dos 3 requisitos. Então, os requisitos para que ocorra desapropriação começa por necessidade ou utilidade pública. Lembre-se que eu tenho um ou aqui, não precisa vir os 3 critérios ao mesmo tempo. Tendo um dos 3 já vale. Ou interesse social. Então, necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Se um dos 3 estiver presente, a pessoa pode ser desapropriada. Obviamente vai ter que ser justificado. Vai ter que passar uma rua aqui. Se não passar essa rua aqui, vai ter que dar a volta de 2 km. Não é à torta e à direita. A pessoa vai ser avisada e vai ser indenizado, mediante prévia e justa indenização em dinheiro. O que a banca costuma fazer? Costuma mudar aqui, ó, indenização em títulos da dívida pública, em precatório não. Essa indenização tem que ser em dinheiro, ressalvados os casos previstos nessa Constituição, e eu disse já um caso para você, que é o caso que a pessoa perde a terra por estar plantando plantas psicotrópicas. Cuidado com isso aqui, grande chance de estar na sua prova uma questão disso. Agora eu vou falar do caso de uso do bem particular pelo poder público, mas no caso de iminente perigo público. Diferente da desapropriação que acontece e não volta atrás, esse uso aqui ele é temporário. Ó. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Então, nesse caso de iminente perigo público, que esse bem particular vai ser utilizado, ele não vai ser desapropriado, a pessoa só vai perder a posse dele momentânea. Exemplo muito comum na doutrina é aquele caso da casa que está pegando fogo e o bombeiro tem que usar a casa do lado para combater o incêndio. Então ele vai usar aquela casa ali, pelo motivo do interesse, ali, iminente perigo público, só naquele tempo. Assim que ele saiu com o carro ali, a pessoa só vai ser indenizada no momento em que houver dano. Se não houver dano, ela não vai ser indenizada. Por isso que essa indenização só pode ser ulterior. Ou seja, depois. Como é que eu vou indenizar alguém anterior se está acontecendo um perigo público? Primeiro, que não dá tempo. Segundo, como é que eu vou saber se houve dano? Então, essa indenização só pode ser posterior. Muitas bancas ainda cobram isso aqui, colocando aqui anterior. Não faz nem sentido. Como eu vou ulterior significa posterior. Se fosse anterior, não faria sentido nem na questão lógica, porque indenização posterior faz sentido, porque é somente se houver dano. Anterior, como é que eu vou indenizar alguém antes se eu não sei se houve dano? Não faz sentido. A banca costuma mudar isso aqui e confunde a cabeça de muita gente. O que você tem que saber de remédio constitucional? Todos os remédios constitucionais você tem que saber. Não tem exceção. Estamos aqui com 37 minutos, vai dar para chegar onde eu quero aqui, vai dar tempo, calma. Ó, o que eu tenho que saber de remédios constitucionais? Tudo de remédio constitucional tem que saber. Então, os remédios constitucionais são os constitucionais ali, os previstos no artigo 5º. Habeas corpus, habeas data, mandado de segurança coletivo, o mandado de injunção, ação popular. Fazendo um apanhado rapidamente, tem grande chance de cair na sua prova também. Fazendo um apanhado rapidamente. Tem que ter as palavras-chave aqui, ó. Palavra-chave para você lembrar. Habeas corpus é um direito líquido e certo de ir e vir. Então tem que ter a ver com liberdade de locomoção. Pode ser o habeas corpus normal, quando a pessoa já está presa, ou em vias de ser presa. Cerceada a sua liberdade de locomoção previamente. Eu vou te prender porque você está namorando com a minha filha, eu sou juiz e vou assinar aqui. Então eu posso aviar um habeas corpus preventivo. Então o habeas corpus visa proteger o direito de locomoção. É um remédio, uma garantia constitucional, uma carta na manga. Direito líquido e certo de ir e vir. Direito de locomoção. Então, se a resposta for habeas corpus, tem que ter alguém preso ou em vias de ser preso. O habeas corpus é ter um corpo, só serve para a liberdade de locomoção. O habeas data é um remédio constitucional que significa tem os dados. Ele serve para duas coisas. A primeira coisa é para conhecimento de dados pessoais. Conhecimento de dados ou de informações pessoais. Não são informações de interesse pessoal, são informações pessoais, informações da pessoa do impetrante, informações relativas à minha pessoa, eu posso entrar com a habeas data. Conhecimento de dados pessoais. Foi negado o conhecimento desses dados, eu entro com a habeas data. Não me deu esses dados. Eu fui lá no hospital, o hospital era particular, mas ele detém ali um serviço público. A saúde é um serviço público. Então ele tinha que me dar o conhecimento dos meus dados. Ele não me deu. Eu não tive o conhecimento. Então eu entro com a habeas data. É um direito líquido e certo de eu ter os meus dados. Só que esse remédio serve para outra coisa, serve para a retificação desses dados. Suponhamos que eu chegue numa delegacia
e peço ali, hoje não que é a internet, mas os exemplos da doutrina vêm desse jeito. Eu peço ali a minha ficha de criminal. Quando eu chego, e eu sei que eu não tenho passagem, eu não pedi uma certidão. Se fosse certidão, era mandado de segurança. Se o Estado, se um órgão público te negar a certidão, ou um órgão privado de caráter público, você entra com mandado de segurança. Mandado de segurança é um direito de certidão. Direito de certidão é um direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Se te negar a certidão, você entra com mandado de segurança. Mas aqui eu não pedi a certidão, eu pedi minha ficha, FIC, né? Ficha de identificação criminal. O Estado não me negou o conhecimento, então eu tenho conhecimento desse dado. Só que quando eu peguei minha FIC, que é a ficha de identificação criminal, eu percebi que tem uma passagem pela polícia que eu não tenho. Alguém usou o meu nome, ou uma pessoa de homônimo, ou seja, uma pessoa com o mesmo nome que eu, tem uma passagem ali que não sou eu. Aí eu consigo provar que não sou eu aquele ali, isso aqui não tem condição, como é que eu tive essa passagem aqui, sendo que nessa época eu morava em outro país? Como é que eu tive essa passagem, sendo que nessa época aqui eu tinha 2 anos de idade? Já aconteceu de pessoas com homônimo ter ali o seu nome usado de forma indevida. Então eu peço para retificar. Retificar aqui é consertar. Esse consertar com S, obviamente, né? Consertar com S e retificar com E, ambos são sinônimos nesse caso aqui. Então, se eu peço para retificar e o Estado me nega essa retificação, ou esse órgão privado de caráter público me nega essa retificação, aí eu posso entrar com a habeas data. Então, a habeas data serve para conhecimento de dados e retificação de dados. Então, se me negar a retificação de dados, eu também entro com a habeas data. O mandado de segurança, eu disse que esses dois são direitos líquidos e certos. O mandado de segurança é para proteger direito líquido e certo, direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data. Então, esses dois direitos também são líquido e certo. Mas eu tenho que olhar se o direito líquido e certo não é sobre liberdade de locomoção. Se for um direito líquido e certo de liberdade de locomoção, eu sou obrigado a entrar com a habeas data. Se for um direito líquido e certo de conhecimento ou de retificação de dados, eu tenho que entrar com a habeas data. Tem um remédio específico. Então a primeira coisa que eu olho, é um direito líquido e certo? Sim. Mas é um direito líquido e certo que tem a ver com liberdade de locomoção? Se for, eu sou obrigado a entrar com a habeas corpus. Se for um direito líquido e certo de conhecimento de dados ou de retificação de dados, eu sou obrigado a entrar com a habeas data. Abrir ali, impetrar um habeas data, impetrar um mandado de segurança. Então, o mandado de segurança, então, ele serve para todos os outros direitos líquidos e certos, são aqueles direitos que não geram discussão. O direito que gera discussão, esse lote é mais para cá, esse lote é mais para lá, eu tenho que mover uma ação comum. Agora, aquele direito líquido e certo é aquele direito que não gera discussão. Exemplo, um direito do primeiro lugar ser chamado no concurso público em detrimento do segundo, ou seja, o primeiro lugar ser chamado primeiro do que o segundo. Chamou o segundo lugar, não chamou o primeiro. Você tem dúvida que esse é um direito líquido e certo? Não. Então, para esses casos, onde o direito é evidente, ou seja, líquido e certo, eu tenho mandado de segurança. Desde que não seja um direito líquido e certo que tenha como alvo uma liberdade de locomoção, que tenha como garantia um conhecimento de dados ou uma retificação de dados. Aí eu sou obrigado a entrar com esses dois aqui especificamente. Direito líquido e certo não amparado por habeas corpus e habeas data. Lembrando que o mandado de segurança pode ser impetrado de forma coletiva. Para que seja impetrado de forma coletiva, eu tenho que ter 2 legitimados. O que são os legitimados? São órgãos ou pessoas que podem entrar com aquele tipo de ação. Então, quem pode entrar com mandado de segurança coletivo? Partido político. Um partido político pode entrar com mandado de segurança, desde que ele tenha representação no Congresso Nacional. O que é um partido político com representação no Congresso Nacional? É um partido político que tenha ou um deputado federal ou um senador. O Congresso Nacional é a junção da Câmara dos Deputados com o Senado Federal. Então, quando eu falo que o partido político com representação no Congresso Nacional, eu quero dizer o seguinte, que é o partido político que tenha, no mínimo, um senador ou um deputado, ou um dos dois. A banca costuma mudar para partido político com representação na Câmara dos Deputados, o que está incorreto. O partido político que pode entrar com mandado de segurança coletiva, ou seja, no nome de várias pessoas, é um partido político que tem representação no Congresso Nacional. Se for um partido político sem essa representação, ele não pode entrar com mandado de segurança coletiva. Ou entidade de classe e associação com funcionamento há pelo menos um ano. Pelo menos um ano de funcionamento. Costuma a banca mudar isso aqui para 6 meses, 2 anos. Então, a entidade de classe ou associação, desde que ela tenha um ano de funcionamento regular, ela pode entrar com mandado de segurança coletivo. Aqui, eles costumam mudar para a Câmara dos Deputados, Senado, e é um dos dois. E aqui eles costumam mudar o tempo para 6 meses, 2 anos. Cuidado com isso. O mandado de junção, eu vou apagar esses outros aqui para ficar mais fácil para a gente entender aqui os últimos 2 remédios, para a gente avançar aqui nesse vale tudo, porque é muito assunto, né? Eu tinha que ter pelo menos umas 5 horas aqui para eu conseguir resvalar no tudo que eu preciso falar.
Então, quem me conhece sabe que se fosse 5 horas aqui eu ficaria mais feliz. Eu gosto que o aluno manda uma mensagem para mim depois e fala, professor, o seu Vale Tudo me ajudou demais, eu consegui pegar uma questão aqui nos 45 do segundo tempo. Não é nem vaidade, eu fico feliz que o aluno tenha conseguido passar. Então, toda vez que alguém me manda mensagem, fala, professor, eu consegui passar, fechei direito constitucional, isso não é bom para o meu ego, não, é bom para você mesmo. Eu fico feliz em saber que eu pude te ajudar nessa sua jornada. Então, mandado de junção significa o quê? Significa que é para suprir falta de norma regulamentadora. Suprir falta de norma regulamentadora. Exemplo. O Estado falou, você tem o direito X e eu vou fazer uma lei. Para que você possa exercer o direito X, eu vou fazer uma lei. Exemplo, greve do servidor público. Não do servidor público militar, somente do servidor público civil. Lá fala, o servidor público civil tem direito à greve nos termos da lei. Só que essa lei nunca foi feita. Então, para o servidor não ficar no prejuízo, ou seja, o Estado falou que ele tinha o direito, falou que ia regulamentar esse direito e não regulamentou. Então, o que a pessoa pode fazer se o Estado falou que ela tem um direito e não regulamentou? Ela pode entrar com mandado de junção. O mandado de junção visa suprir essa falta de norma regulamentadora. A pessoa fala o seguinte, ó, estou entrando com esse mandado de junção porque o Estado falou que ia fazer a norma, o Poder Legislativo não fez, então o Poder Judiciário. Para mim, você faz o seguinte, já que eu não estou conseguindo exercer o meu direito, você vai lá e determina que naquele caso vai ter que ser feito dessa forma. Ou seja, para suprir uma falta de norma regulamentadora, eu entro com mandado de junção. A gente chama aqui, ó, de remédio tampão. É como se eu tivesse aqui uma ponte e aqui está o direito que eu preciso, ó. O direito que eu preciso alcançar e o Estado falou que eu tinha ele. Aqui está a pessoa querendo alcançar esse direito. Só que o Estado falou assim, eu vou fazer uma ponte aqui, ó, chamado norma ou chamado lei. O Estado não fez. Essa ponte aqui está faltando, ó. O Estado falou que ia regulamentar e não regulamentou. Falou nos termos da lei ou conforme lei, não fez. Aqui que o cidadão que fala, é o seguinte, eu preciso passar por lá de lá para me ter meu direito. Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou fazer um tampão. Eu chamo isso de mandado de junção. Mandado de junção é esse remédio constitucional que visa suprir essa falta de norma que separa o cidadão do direito que ele teria. Então, mandado de junção nada mais é que falta de norma regulamentadora e eu vou suprir com mandado de junção. Toda vez que a resposta for mandado de junção, você vai ter que ver sempre alguma coisa, que faltou norma, faltou uma lei, vai ter que ser sempre remetido nesse assunto. O que eu tenho que saber de ação popular? A ação popular, diferente dos outros remédios, ela tem um caráter mais social. Ela visa aí evitar o dano ao patrimônio, dano ao meio ambiente. Por isso que os legitimados, ou seja, quem pode entrar com a ação popular, são somente cidadãos. Os legitimados são cidadãos. A banca costuma falar que para a ação popular pode ser qualquer pessoa. O certo é cidadãos. Cuidado, que a banca costuma mudar falando cidadãos de forma implícita. Então, para que a pessoa possa entrar com a ação popular, ela tem que ser cidadão. A banca pode escrever a palavra cidadão, que você vai marcar como correta. Se ela colocar pessoa, você vai marcar como incorreta, obviamente, né? É o conjunto aqui, ó. Toda pessoa é um cidadão, ó. Aqui é cidadão, aqui é pessoa. Dentro do conjunto de pessoa, tem o conjunto do cidadão. São pessoas que têm o direito à cidadania. Então, toda pessoa, todo cidadão é uma pessoa, mas nem toda pessoa é um cidadão. Então, se a banca colocar pessoa, você vai marcar como incorreta. Outra coisa, cuidado com o que eu vou te falar aqui. Cuidado. Ação popular pode ser movida por um cidadão, mas a banca não precisa escrever cidadão, ela pode escrever o vereador da cidade X, quer dizer que é cidadão. Ela pode escrever, porque se é vereador ele tem que ser cidadão, ele tem que poder votar. O eleitor da cidade X, o prefeito da cidade Y, tudo isso remete à cidadania. Então, mesmo que ela não escreva a palavra cidadão, ela pode ali contar uma história onde um vereador, um eleitor, um prefeito, que tudo isso quer dizer, um deputado, todos esses têm direito à cidadania. Então, é um cidadão de forma implícita, cuidado com isso. Pulando do artigo 5º, do artigo 6º eu falei que eu ia trazer uma atualização. Então, do artigo 6º, a atualização que eu trouxe para você é essa, ó. Artigo 6º, a atualização para você aqui, ó. Vou colocar na tela para você agora. Artigo 6º, direitos sociais. Direitos sociais, está aqui, ó. São direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Isso aqui, ó, você já está careca de saber, já estudou bastante isso aqui, só que hoje temos o parágrafo único que foi incluído aqui, ó, em 2021,
que regulamentou constitucionalmente o Bolsa Família, ou o Auxílio Brasil, como chamava aí na época do presidente passado. Hoje, o Bolsa Família está na Constituição Federal. Antes, não estava, era uma lei infraconstitucional. Então, no parágrafo único aqui, eu tenho regulamentado o Bolsa Família. Não está escrito Bolsa Família, que esse nome é dado pelo governante em questão. O outro presidente chamava isso de Auxílio Brasil. Mas contudo, todavia, está aqui na Constituição. Então, esse aqui você tem que saber, tem um mnemônico para esse aqui, eu não vou te confundir que cada pessoa usa um, mas temos aqui, temos lápis demais, Dilma sem PTT. Se você não tiver um mnemônico para lembrar disso aqui, eu passo para você no meu Instagram, @magnacis44, me adiciona lá. Eu não quero confundir a cabeça de quem já gravou isso aqui de outra forma. Mas, ó, o que você tem que saber aqui? O último que foi incluso é o transporte, foi incluso aqui menos tempo, e cuidado com o que eu vou te dizer aqui agora. A maioria das bancas que cobram isso aqui muda de previdência social para previdência privada. Previdência privada não é um direito social. Se a banca mudar para previdência privada, você vai marcar como incorreta. Cuidado também que a banca muda de proteção à infância para proteção à juventude. Cuidado, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Eu já vi a banca mudar aqui de infância para juventude ou colocar adolescência também. Não tem essa previsão aqui. Não tem a previsão no artigo 6º da palavra adolescência, nem juventude. Cuidado também para não confundir assistência com proteção. Eu já vi banca que mudou aqui de assistência para proteção. Não confunda essas duas coisas. E, no mais, tem um mnemônico aí que eu posso te passar no meu Instagram, não vou passar aqui para não confundir. Vamos andar, então. Parágrafo único. Grande chance de cair na sua prova. Por quê? Porque muita gente está estudando com material desatualizado, não sabe que está aqui, ó. Como eu te disse, é o Programa de Transferência de Renda, que antes era um programa permanente, que chamava Programa Permanente de Transferência de Renda, hoje está na Constituição, é um artigo, é um parágrafo único da Constituição no artigo 6º. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito à renda básica familiar, garantido pelo poder público pelo Programa Permanente de Transferência de Renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária, incluído pela Emenda Constitucional 114 de 2021. Ou seja, hoje esse auxílio que as pessoas recebem, que pode ser chamado de Auxílio Brasil ou Bolsa Família, e outros governantes chamaram de outra coisa, está na Constituição, no parágrafo único. Então, se o seu material não tem isso aqui, anota, porque muita gente pega o material antigo e não tem isso aqui. Cuidado com isso aqui, beleza? Artigo 7º tem que saber tudo, eu não vou pular ele aqui. Então, o que eu vou trazer para você aqui agora? Ó, artigo 7º, o 6º tem que saber, eu já falei. Artigo Direito da Nacionalidade, vou apagando aqui, ó. Direito da Nacionalidade, tem que saber, e eu vou trazer outra atualização do Direito da Nacionalidade. Então, ó, a atualização do Direito da Nacionalidade. O que mudou? Mudou agora, 2023, se eu não me engano. Vou até olhar aqui, ó. 2023, ó. Vou colocar na tela para você, para não ser leviano aqui, ó. Vou voltar. Que mudou. Só não sei a data direitinho, mas é a 2000... É isso. Emenda 131 de 2023. Para você que está estudando há mais tempo, cuidado com o que eu vou te dizer aqui agora. Ó. Perda de nacionalidade. Que você tem que saber do nato, do naturalizado. Antes, qualquer brasileiro que adquirisse uma segunda nacionalidade, com algumas exceções, perderia a nacionalidade brasileira. Até o brasileiro nato poderia perder a nacionalidade brasileira. Então, ó, mudança em 2023. Perda de nacionalidade. Perda de nacionalidade. Antes, o brasileiro nato poderia perder a nacionalidade se ele adquirisse outra nacionalidade, com as exceções que eu não vou confundir a sua cabeça. Hoje, a perda de nacionalidade, que mudou em 2023, ocorre da seguinte forma. O naturalizado pode perder mais fácil o nato só se ele requerer. Olha o que está escrito aqui. Cuidado, se o seu material está diferente disso aqui, vai lá e dá uma atualizada. Será declarada a perda de nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de fraude relacionada ao processo de naturalização ou de atentado contra a ordem constitucional e Estado democrático. Então, a primeira perda que eu venho falar aqui é a perda no caso do naturalizado. Então, o naturalizado pode perder de duas formas. A primeira forma é fraude. Fraude em quê? No processo que levou ele a ser naturalizado. Ele fraudou os documentos da naturalização, ele pode perder a nacionalidade brasileira. Ou atentado contra a ordem constitucional do Estado Democrático. Aqui, ó, essa segunda situação.
Atentado contra a ordem do Estado Democrático. Cuidado com isso, isso só vale para o naturalizado. Agora, o nato pode fazer um pedido expresso de perda de nacionalidade perante a autoridade brasileira competente, desde que ele não fique apátrida. E ele também, a renúncia pode ser revogada. Ou seja, ele pediu para perder a nacionalidade, depois pode revogar. Então vamos lá. O brasileiro naturalizado pode perder no fraude ou no atentado contra a ordem democrática. O brasileiro, aí eu venho falar do brasileiro, aí vale para o nato e para o naturalizado. Nato e naturalizado. Ele pode pedir naturalizado. Esse vale para os dois. A pedido, desde que não forma apatridia. Ou seja, o brasileiro que pode pedir a perda da nacionalidade brasileira, ele não pode pedir para ficar sem nacionalidade nenhuma. Então ele tem que ter no mínimo uma dupla nacionalidade. Qualquer brasileiro que tem uma dupla nacionalidade pode pedir para perder a brasileira. Eu não creio que a pessoa vai fazer isso, mas está essa previsão. E a pessoa pediu e o Brasil cancelou a nacionalidade brasileira, ela ficou só com a segunda. O que não pode é quem só tem a brasileira pedir. Depois ele pode pedir para ter a brasileira de novo. Pode ser revogado esse pedido de perda de nacionalidade. Então, cuidado com o artigo 12, parágrafo 4º, que teve diferenciação na emenda 181 de 2023. Cuidado também com o parágrafo 5º que foi acrescentado. O parágrafo 4º foi mudado e o 5º foi acrescentado. Cuidado com isso, grande chance de cair na sua prova. Nos últimos 4 minutos, eu vou falar do que eu disse aqui, que eu tenho grande chance de cair na sua prova. Quer ver? É isso aqui, ó. Eu te falei que eu ia falar da ordem social. Isso aqui, ó. Ordem social. Cuidado com isso aqui. A disposição geral da ordem social tem grande chance de cair na sua prova, artigo 193. A maioria das bancas gostam de tirar a pergunta daqui, ó. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo bem-estar e a justiça social. Isso aqui é uma coisa tão simples, mas que as pessoas confundem tanto, que se você entender do jeito que está escrito aqui, você não erra mais. Então, da ordem social, eu tenho que saber o quê? Tudo que está previsto no edital. Né? A gente tem aula aqui disso especificamente, eu não vou entrar nesse mérito, porque é muita coisa, a gente já está no finalzinho do nosso Vale Tudo. Mas o que você tem que saber? Você tem que saber a ordem social, a base e o objetivo. Ó. Vou colocar aqui para você. Ó. Ordem social. Anota o que eu estou te falando, estou sentindo que isso vai cair na sua prova. A ordem social tem como base e tem como objetivo. Qual é a base da ordem social? Qual é o objetivo da ordem social? Objetivo. A banca gosta muito de cobrar isso aqui. Não quero que você erre isso na sua prova. É muito fácil, mas muita gente não lê isso aqui e confunde. Ó. Base. Primado do trabalho, ou seja, é uma expressão só, primado do trabalho. O objetivo são duas expressões. O que a banca costuma colocar? Ela costuma fazer o contrário, fala que isso é aqui a base e fala que o objetivo é outro. Então o primado do trabalho é a base, ó. Base, vou ter que colocar tudo de vermelho aqui, para ficar mais fácil para você. Ó. É porque quase ninguém lê isso aqui, por isso que muita gente confunde. É fácil, mas muita gente não entende isso aqui, ó. Primado do trabalho. A base da ordem social é primado do trabalho. O objetivo é o bem-estar. Bem-estar. Aqui, ó, cuidado com isso. Cuidado, porque aqui são duas expressões. Bem-estar mais... Aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Bem-estar e justiça sociais. Então, o que você tem que saber? Você tem que saber que o objetivo é o bem-estar e a justiça social. Bem-estar mais justiça sociais. Cuidado, cuidado, porque o bem-estar é social. Porque se você olhar aqui, ó, o sociais está no plural. Se o social está no plural, ele também vale para o bem-estar. Então, bem-estar e justiça sociais e o primado do trabalho é a base. Muitas provas perguntam, o que é a base? Aí ele coloca a base, é isso aqui, e que isso aqui seria o objetivo. Então, objetivo, bem-estar e justiça sociais.
a base é o primário do trabalho. Isso aqui, ó, só serve para você decorar, mas é grande chance de cair na sua prova. Tô te avisando que tem chance de cair na sua prova, não deixe de estudar. Então, para você que vai fazer a Guarda Civil Municipal de Manaus, a minha dica é essa. Quer mais dicas? Conversa aqui com o pessoal da Vale, estude com o pessoal da Vale. Se você achar ainda que precisa fazer questão, tem curso de questão, tem apostila, tudo que você precisa para passar nesse ou no outro concurso. Então, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, ative as notificações, deixe seu joinha que ajuda bastante e comente aqui embaixo. Quer seguir o professor? Quer ter mais dicas como essa? @magnacis44. Qualquer dúvida sobre esse ou outro assunto, vou postar ali quando tiver próxima prova também no meu Instagram. Lembrando que tem apostila, tem tudo que você precisar aqui na Vale. Um abraço, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Tenho certeza, se você fez tudo direitinho até agora, na hora da prova, você vai pegar a prova, vai ficar ali afoito, vai ficar mais tranquilo à medida que você for lendo as questões e ver que você está lembrando de tudo que você estudou, tudo que você batalhou para chegar até aqui. Um abraço, professor Magnacis, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.